Esta tarde está connosco Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct de Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, Marta, muito boa tarde. Qual é o destaque da semana, Marco Teles, para si? Destaque da semana... Bom, e aqui pela positiva, porque também tenho aqui um destaque pela negativa, mas vamos começar pelas coisas boas. E um bocadinho saindo fora da caixa daquilo que habitualmente temos vindo a falar, mas isto é Europa e, portanto, também temos de estar atentos a este aspecto. O destaque da semana é um jovem de 24 anos que tem como nome Afonso Eulálio, que se calhar tem passado um bocadinho à margem das principais notícias, mas é apenas e só um português natural da Figueira da Foz, como disse, de 24 anos, que está neste momento a liderar uma grande volta de 3 semanas, que é a Volta à Itália, mais conhecido como o Giro, e que vai hoje para a 13ª etapa com a camisola rosa vestida, e que é algo que realmente tem entusiasmado muito os amantes do ciclismo, e não só, por vermos alguém que não era esperado estar a correr na frente desta corrida, e continua contrariando no fundo as expectativas, aquilo que se dizia mesmo por parte dos entendidos, que era uma prova que à partida seria ganha por Vingegaard, e certamente não está excluída essa hipótese, é realmente o ciclista mais forte do pelotão, mas não deixa de ser muito interessante vermos uma jovem promessa do ciclismo português à frente de uma prova tão importante quanto esta. E agora o negativo da semana. Bem, o negativo da semana, eu gostaria de trazer alguma coisa nova. Se calhar quem está aqui na Casa das Apostas diz logo, bom, o Marco Teles vai falar do Trump. Do Trump, mas sim, não. Também não seria difícil trazer algo de negativo vindo de Donald Trump, mas por acaso não. Aqui o destaque da semana pela negativa tem a ver com a atitude de Israel, que soma e segue no desrespeito e nos atropelos aos direitos humanos, e neste caso ao mais elementar deles, que é realmente o respeito que toda a gente merece. E isto decorre de uma operação militar que teve lugar esta semana e que resultou na detenção de largas centenas de ativistas que faziam parte de uma flotila que queria chegar a Gaza, alertando precisamente para este problema dos direitos humanos e deste conflito que ali existe naquela zona. E realmente as pessoas foram recebidas de uma forma desumana e, para cúmulo, o ministro israelita da Segurança Nacional publicou depois um vídeo extremamente ofensivo e que teve de imediato uma série de reações bastante fortes, entre elas também do Estado português, na medida em que neste grupo de ativistas estavam também portugueses. E que não mereciam de forma nenhuma ser tratados desta forma. É evidente que o primeiro-ministro israelita já veio num comunicado oficial, enfim, dizer que Israel, que isto não tem nada a ver com os valores e as normas estabelecidas em Israel, mas do ponto de vista prático nada aconteceu. Este ministro da Segurança Nacional é conhecido por estas atitudes radicais, já não é a primeira vez que ele faz coisas deste género, e Israel também, neste momento, em termos de valores, também não tem muita moral para falar, e portanto é mais um episódio triste da história recente, note-se bem, recente de Israel. A 19 de maio foram homenageados com a Ordem Europeia do Mérito vários laureados, que tiveram um contributo significativo para a criação, no fundo, da Comunidade Económica Europeia, na altura. Exatamente, Marta. Nós já tínhamos trazido esta notícia, já tínhamos falado um pouco. Porquê? Porque esta decisão surge já no ano passado, antecipando, no fundo, a celebração dos 75 anos da Declaração Schuman, que estamos agora a comemorar. E, portanto, a mesa do Parlamento Europeu decidiu, e bem, a meu ver, criar esta distinção que, como a Marta referiu, tem a ver com isto, que é, no fundo, destacar pessoas que, no contexto da União Europeia, deram um contributo para a integração europeia, para a construção do projeto europeu, para a sua promoção e para a defesa dos valores europeus. E, portanto, foram escolhidos um grupo de 20 pessoas, estiveram 13 presentes no hemiciclo no Parlamento Europeu esta semana em Estrasburgo para receber este prémio, que contou, de resto, com a presença também da Presidente do Parlamento Europeu, como teria que ser, e também com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sendo que
a este conjunto de 13 personalidades foi dada a possibilidade de discursar no hemiciclo em Estrasburgo. Dos discursos que foram preferidos, quer destacar algum? De referir que o antigo Presidente da República Portuguesa foi um dos distinguidos, falo de Cavaco Silva. Exatamente. Sabe que quando falamos de figuras desta natureza, estamos a falar de Cavaco, enfim, se eu falasse de Mário Soares, o resultado seria o mesmo. Eu compreendo que depois, nas pessoas, se calhar até de outra geração, alguns terão sentimentos favoráveis, outros podem não ter. É normal de alguém que teve tanto tempo à frente dos destinos do país e, como a Marta referiu, esteve com grandes responsabilidades como Primeiro-Ministro, na altura em que Portugal entra na União Europeia, mas esteve depois também, uns anos mais tarde, como Presidente da República. Portanto, é alguém que efetivamente marca a história do país e marca também a história da própria construção da União Europeia. Portanto, acho que desse ponto de vista, obviamente, independentemente de se gostar ou não gostar das pessoas, isso está no direito de cada um, o que está em causa é o seu trabalho em prol da construção da União Europeia e, desse ponto de vista, parece-me que esta homenagem é perfeitamente justa e eu destacaria aqui aquilo que Cavaco referi, que me parece muito interessante. Aliás, ainda antes desta presença em Estrasburgo, a própria Antena 1 deu destaque ao longo da semana a uma entrevista que Cavaco Silva deu e que falou abertamente sobre o mundo atual, o que se vive e a situação da Europa, que foi muito interessante. Acho que a Antena 1 dá parabéns nesse aspecto pelo trabalho que apresentou, mas eu dizia que Cavaco realmente falava ou alertava para uma Europa que é muito diferente daquela que ele conheceu enquanto Primeiro-Ministro. Portanto, uma Europa em que se vive numa forte instabilidade, numa incerteza mundial, marcada por conflitos armados, por ameaças, e ele destaca este aspecto em que, e aqui estou a citar, uma Europa em que a voz de cada país, isoladamente, pouco conta. A União Europeia é, assim, um ativo da maior importância para todos os Estados-membros. Portanto, voltamos àquilo que nós tínhamos falado até no programa de 9 de maio, do Dia da Europa. Nós, individualmente, pouco ou nada contamos, não fazemos grande moça no cenário mundial, mas a Europa toda junta tem muito peso e é nessa união que realmente nós temos muita força no contexto mundial. Marco Teles, o Parlamento Europeu aprovou a atualização das regras da União Europeia relativas à análise dos investimentos estrangeiros. Trata-se de uma aprovação feita por larga maioria, 508 votos a favor, apenas 60 contra e 90 abstenções. Pronto, já agora para dar a informação completa. E onde realmente os eurodeputados deram luz verde a este acordo com os Estados-membros sobre uma análise que se quer que seja obrigatória dos investimentos estrangeiros em setores que se consideram sensíveis para o futuro da União Europeia e para o presente, obviamente. Por exemplo? Estamos a falar de quê? O setor da defesa. Falamos do problema dos semicondutores que afeta a indústria e, dentro da indústria, afeta em particular a indústria automóvel, que tem um grande peso no espaço europeu. Falamos da inteligência artificial, falamos das matérias-primas e falamos também, por exemplo, da temática dos serviços financeiros. Portanto, são tudo áreas que são realmente sensíveis para o futuro da União Europeia e, portanto, o objetivo aqui é identificar potenciais riscos para a segurança e, na verdade, também fazer uma atualização daquilo que já existia, porque, só fazendo um pequeno contexto, convém relembrar que o atual regulamento sobre esta análise do investimento direto estrangeiro na União Europeia não é novo, portanto, isto já existe, já tinha entrado em vigor em 2020. Depois, mais tarde, a Comissão Europeia veio propor uma revisão já em 2024. Para quê? Para corrigir deficiências que tinham sido identificadas no passado. Porquê? Porque tivemos pandemia da Covid, guerra da Rússia contra a Ucrânia, tensões geopolíticas e tudo isto fez despertar esta necessidade de nós sermos capazes de identificar com outro rigor e de preferência antecipadamente os riscos que podem pôr em causa, no fundo, os ativos críticos da própria União Europeia. A União Europeia vai ser menos ingênua? Vai, quer dizer, não sei se irá ser, mas o objetivo será esse. Aliás, a Marta usa aqui uma expressão muito engraçada, que a ingenuidade eu próprio também gosto de utilizar, às vezes quando falo do passado recente da União Europeia, falo muitas vezes da situação de ingenuidade, e a verdade é que, por exemplo, o relator do Parlamento, que é da família política SD, relativamente a este assunto, ele afirmava exatamente isto. Ele dizia o seguinte: com este texto
estamos a encerrar um capítulo da ingenuidade europeia. Portanto, exatamente nesta linha de pensamento. Foi mais longe dizendo o seguinte: alguns países estrangeiros estão a tentar enfraquecer-nos, estamos a virar a página sobre a cegueira deliberada dos Estados-membros que permitem que intervenientes estrangeiros assumam o controle de setores sensíveis da nossa economia. É evidente que não é referido aqui a quem é que ele se refere, mas obviamente nós todos temos consciência que, por exemplo, em relação à China, nós permitimos que houvesse aqui alguma ingerência, digamos assim, ou fomos, utilizando a expressão que ele utilizou, fomos ingênuos, de tal forma que agora percebemos que temos que retomar determinados pontos críticos se quisermos garantir a nossa soberania e o nosso desenvolvimento para o futuro. O Parlamento Europeu apresentou ainda recomendações que têm a ver com a promoção da igualdade entre homens e mulheres nos cuidados formais e informais. Numa altura em que a população está a envelhecer, isto é fundamental. É fundamental, e aqui a Marta tocou no ponto-chave, é numa altura que a população está a envelhecer. Eu ia deixar isso para o fim, mas vou começar então de trás para a frente e começar por pôr esse ponto em cima da mesa. Eu acho que todos nós percebemos que efetivamente a população está a envelhecer. Aliás, já trouxemos essa informação cá de um relatório há tempos que saiu que mostrava isso muito bem, até havia previsões para 2100 que falava da perda de população no espaço europeu. Mas o índice de envelhecimento da União Europeia é realmente assustador. E depois, dentro dos Estados-membros, Portugal é apenas e só o segundo país onde este do problema do envelhecimento se nota com mais gravidade. Mas só para termos uma ideia, atualmente nós temos 192 idosos por cada 100 jovens. Nós temos 13% da população jovem, considerada aqui jovem em termos demográficos, aqueles que vão até os 15 anos de idade, e temos de 64 anos ou de 65 anos para a frente, a contar com estes, temos 25, quase 26% da população. E isto é um aspecto curioso, Marta, que às vezes deixa-me um pouco perplexo quando ouço as notícias e ouço a estratégia até para o nosso país e para outros do espaço europeu, não descurando a importância que merece, e efetivamente merece, que eu não quero ser mal entendido nesse aspecto, os jovens merecem toda a nossa atenção. E há muitas dificuldades que se colocam os jovens, agora, por exemplo, o ingresso no mercado de trabalho, o problema da adaptação, enfim, e outros. Várias coisas que são... Mas nós não podemos ignorar uma coisa que é óbvia. Nós olhamos para uma pirâmide etária do nosso país e a nossa pirâmide está invertida. O que nós mais temos no país são idosos. E isso faz o quê? Isso faz com que tenha que haver no espaço europeu, na generalidade dos Estados-membros, uma preocupação acrescida com a gestão desta população idosa. Projetar ou definir estratégias a pensar num futuro em que estes Estados-membros vão ter uma população cada vez mais envelhecida. E eu vejo, em termos sociais, em termos políticos, eu vejo uma enorme preocupação com o setor jovem, isso é positivo, mas não vejo, se calhar em proporção, a mesma preocupação com o setor dos idosos. Mais velhos, mais dependentes, a precisar de cuidados. E o que é que está aqui em causa, Marta? Aquilo que falou, por exemplo, o problema dos cuidados formais e informais. É disto que o Parlamento Europeu esteve a falar esta semana. Relembrando aqui um aspecto muito curioso, é que neste tema da prestação de cuidados, quer seja na área dos cuidados formais, quer informais, nós estamos a falar de um trabalho que é, muitas das vezes, absolutamente invisível, sobretudo no caso dos prestadores de cuidados informais. O trabalho é quase invisível e é predominantemente feito por mulheres. Aliás, há uma relatora da Comissão de Emprego e de Assuntos Sociais que participou esta semana dando conta desta situação e falava o seguinte, dizia que existem na União Europeia 6,2 milhões de cuidadores formais, mas temos paralelamente 53 milhões de cuidadores informais. E, portanto, isto destaca-se por si só, estes números, que nós temos que ter um cuidado acrescido com esta matéria, nomeadamente, tendo em conta as tendências demográficas, pensar seriamente nesta questão da prestação de cuidados que exige um financiamento que seja sustentável, uma abordagem que esteja mais centrada nas pessoas e baseada nos direitos de quem presta estes serviços,
na própria necessidade de criar um Estatuto Europeu dos prestadores de cuidados, que já se fala há algum tempo. Falou-se também, por exemplo, dos cuidadores informais serem realmente reconhecidos nos sistemas de pensões e de segurança social. Enfim, uma série de medidas, inclusivamente a promoção de campanhas de sensibilização, também foi um destaque que foi dado aqui no Parlamento Europeu. E a verdade é que, do ponto de vista prático, depois, em termos de plano de ação, os eurodeputados, no final desta sessão, congratularam-se por uma questão que é a Comissão Europeia, entretanto, anunciou que em 2027 apresentará aquilo que chamaram um Pacto Europeu de Prestação de Cuidados. E, portanto, é uma forma também de ter atenção neste Pacto Europeu a questão da disparidade de género, do tal desequilíbrio que existe e dar a tal dignidade aos cuidadores formais e informais que vão ser cada vez mais necessários numa Europa cada vez mais envelhecida. Marco Teles, para terminar, falemos das previsões económicas da primavera de 2026. Não são otimistas. Pronto, então para terminar da pior maneira, Marta Cília, vamos terminar com uma má notícia, não é? Infelizmente. Portanto, as previsões económicas de primavera da Comissão Europeia realmente vieram agora indicar uma desaceleração da atividade económica. Era previsível, é uma consequência do choque energético que decorre deste conflito que está longe de resolução no Médio Oriente, que por seu lado acaba por estimular a inflação e tudo isto abala as expectativas económicas. E, portanto, quando se pensava que, apesar de tudo, este ano pudesse haver um crescimento da economia ainda com ritmo moderado e que houvesse até uma descida da inflação, os resultados estão a mostrar exatamente o contrário. Aliás, as previsões económicas do outono do ano passado falavam de um crescimento do PIB na ordem de 1,4 pontos percentuais e neste momento a revisão foi em baixa para 1,1 em 2026 e ainda aqui vamos, porque não sabemos estes conflitos se estão para acabar, se estão para continuar ou se estão para se agravar, não é? Ou se eventualmente, num mundo confuso em que vivemos, se podem surgir outras confusões. E ficamos por aqui, é verdade, com Muito uma bem, má Marta. notícia. Marco Teles, Infelizmente. até breve e bom fim de semana. Até breve e um bom fim de semana. Obrigada.